Olá, está começando o nosso painel regional especial de hoje e nós vamos conversar com a Alexandra Caprioli, ela que é secretária municipal de Cultura e Turismo de Campinas. Alexandra é graduada em turismo pela PUC Campinas, atuou aí na área acadêmica por mais de 15 anos como professora da Faculdade de Turismo da PUC. É empresária do ramo de turismo e eventos há mais de 36 anos. Ela atua nessa área, está à frente da Caprioli Turismo e é acionista também da empresa de aviação Azul Linhas Aéreas. Está na prefeitura há cerca de 8 anos, atuando aí em várias frentes ligadas ao turismo. Ao lado dela nós temos Matheus Mazon, ele que é fundador e presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui de Campinas, em toda a região metropolitana. Matheus é formado aí em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, fez cursos de especialização aí em gestão corporativa na Fundação Cabral e tem também aí vários outros cursos realizados inclusive no exterior. Matheus é empresário e atua no setor de bares e restaurantes, por isso conhece bem de perto aí essa causa, né? Ele é dono de 13 estabelecimentos aqui em Campinas e é sócio do Benedito, restaurante que fica no Cambuí e é um dos mais conceituados quando a gente fala de gastronomia contemporânea. Duas pessoas de muito peso aqui com a gente. Eu primeiro gostaria de agradecer a presença de vocês dois. Obrigado por aceitarem o nosso convite. A gente que agradece a oportunidade, né? Eu acho que é um bate-bola importante aqui, porque a gente tem muito relacionamento, a gente está sempre né, o setor de turismo, de cultura, a gastronomia é um dos pilares desse setor, então a gente agradece a oportunidade de estar junto aqui também. É um prazer estar aqui, poder conversar um pouco aí do setor de gastronomia, do turismo, nesse momento tão importante aí da gente começar a retomar, começar a sair de casa, começar a socializar, trazer a cultura de volta, não só na tela, né, que a gente fazia tudo online, lives, e agora ter o contato humano de novo é muito bom poder participar disso, né? Sem dúvida, vai ser uma troca muito importante porque a gente está falando do setor público e também do privado, né? E essa junção dos dois setores é fundamental para qualquer município, ainda mais quando a gente se fala de uma metrópole como Campinas. Mas antes da gente começar, né, nessa troca, nesse bate-bola, eu queria falar um pouquinho da trajetória de vocês dois, né? A Alexandra, por exemplo, ela hoje ocupa esse cargo, tem essa trajetória aí admirável, assim como o Matheus também, mas o que muita gente não imagina é que existe um caminho para se percorrer até chegar aqui, né? Você que hoje atua no setor de turismo na parte pública, mas é empresária desse setor, né? Teve aí que galgar uma estrada, às vezes cheia de buracos e, por que não, a gente falar turbulências, né? Como é que foi um pouquinho a sua trajetória? Eu acho que, assim, se me perguntassem se algum dia eu viria trabalhar no setor público, a resposta, óbvio, que seria não. Eu nunca imaginei atuar no setor público. Eu acho que até o empresário, ele tem muito pouca visão do que há por dentro do setor público. E aí, quando eu fui convidada, né, para ser diretora de turismo, num primeiro momento eu achei que acho que não vai acontecer. E aí, a provocação foi, mas vocês falam tanto que o setor público precisa melhorar. Você é do setor, você conhece que o setor precisa, por que não vir fazer parte dessa evolução? Então eu acho que o desafio foi esse, e realmente é aprender a matar um leão por dia e realizar dentro da estrutura. A estrutura pública, ela tem sim uma dinâmica muito diferente da estrutura privada, onde você pode fazer de acordo com a tua avaliação, né, as suas estratégias. No setor público não, então aprender essas travas e aprender onde você realmente pode fazer uma diferença, acho que foi o maior desafio. E eu acho que o mais importante é que realmente hoje, além de eu conhecer muito bem todos os meandros do setor público, eu não perdi a inquietação do empresário, que é realmente esperar mais do poder público. A gente sempre brincava e dizia, o poder público já ajuda muito se não atrapalha, né? O empresário fala isso, olha, se já não me atrapalhar já tá ótimo. Não, eu acho que a gente tem a obrigação, né, e tem o dever de ser melhor e de vir ao encontro do empresário que fará a sua parte. Então eu acho que eu não perdi a inquietação
do empresário, mas hoje eu entendo a máquina pública e tenho feito o meu maior esforço aí para poder fazer essa diferença. Isso significa tentar mudar leis, tentar mudar processos, tentar fazer do ambiente público uma possibilidade de parceria com o privado. Então, acho que esse tem sido esse meu desafio. E aí eu achei que eu ia ficar um tempinho, e aí acabei completando a primeira gestão, a segunda, estou entrando na terceira gestão, e estou muito feliz aí, né? Acho que é uma realização. Aliás, acho que essa é uma dificuldade que muita gente tem quando a gente fala em política. As pessoas falam, não, é chato, não quero me envolver. Só que a gente está envolvido de uma forma ou de outra, porque tudo que é decidido aqui, a gente sente aqui. E aí, às vezes, é muito fácil a gente criticar quando você não conhece a realidade do outro lado. Então, essa junção realmente é muito importante, né? Tanto para a máquina pública entender, de fato, qual é a ânsia do empresariado e de uma empresária saber como é que funciona, né, a máquina pública. Torna-se as coisas mais possíveis, né? Eu acredito que realmente é uma necessidade que nós, como cidadão, a gente também tem. A gente precisa, sim, se envolver, porque ou você se envolve, ou você escolhe, ou vão escolher e vão se envolver por você. Isso eu acho que é fundamental. A gente tem um papel, não é partidário, isso é muito importante, a gente tem que separar muito bem, mas qualquer atitude nossa tem um viés de posicionamento, né? E eu acho que a grande diferença é poder ser um espaço aberto, quer dizer, em muito tempo, acho que a prefeitura, eu falo porque é a única experiência que eu tenho em poder público, né, mas eu entendo nas outras esferas, que é abrir um canal de comunicação, o empresário sentir que ele pode ser ouvido e que as demandas dele serão acolhidas na medida das regras, na medida das leis, né, mas ele se sentir ouvido. E eu acho que é muito importante, porque você cria mecanismos de gestão pública onde o empresariado tem uma voz. E isso são mecanismos que acontecem através dos conselhos. Por exemplo, a gente tem um Conselho Municipal de Turismo, da qual até a Brasel faz parte, com os empresários de hotelaria, de vários outros setores, de organização de eventos e tudo. E é uma voz dentro do poder público. Então, a gestão pública tem que se guiar também por esses, pelo que os empresários desejam da nossa cidade, né? A comunicação é essencial, né, em qualquer área, qualquer setor. O Matheus, ele também começou muito cedo, né, Matheus? A gente sabe aí que esse empreendedorismo todo tá praticamente na genética, né? Tá no DNA da família. Sim. Eu vi que desde muito cedo, quando você tinha 11 anos, acho, você ia passar as férias, né, com o avô, e ali foi aprendendo como é que fazia toda essa questão de gestão, né? Inclusive, hoje você faz a gestão dos negócios da família. Sim. Mas, no meio do caminho, as dificuldades com certeza também apareceram, né? Com certeza, não, é verdade. Minha família também vem do transporte, né? Até são empresas amigas. Então, quando meu avô, a gente tinha uma empresa de ônibus, a gente já, quando criança, já ia fazer estágio, entregava a cesta de Natal para os funcionários, já conheceu o dia a dia tinha mais de 2.000 funcionários naquela época. E foi pegando gosto por trabalhar a empresa, acabei fazendo administração na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e apaixonei eu gosto de fazer negócio, eu gosto de entender o negócio, ir lá, virei consultor de empresas. Aí nessa época, novo ainda, eu queria entender como que eu conseguia resolver o problema da empresa que não estava dando resultado, enfim, e acho que isso fui funcionário de outras empresas, depois acabei abrindo meus negócios, estou no setor de bares e restaurantes desde 2006, já tive bares, eu sou de Mojimirim, né, então já tive bares, restaurantes em Mojimirim, até casa noturna já me aventurei, e hoje junto com meu irmão sou sócio do Benedito, mas os negócios sempre estão com a gente. Acho que o ponto principal aí que para mim fez uma grande diferença foi quando a gente, 3 anos e meio, quase 4 anos aqui em Campinas, começamos a entender como que a gente conseguia ajudar não só os nossos próprios negócios, mas os negócios em geral. E aí quando a gente fundou a Brasel aqui, né, quando a gente trouxe a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes para Campinas, e para mim foi uma grande mudança que eu acho que a Lê teve também esse negócio de ir para o setor público. O meu foi para um intervalo entre o privado e o público, né? Se eu trabalhar no associativismo,
é uma doação, né? Eu faço um trabalho voluntário à frente da associação, mas é um momento que a gente parou de olhar só para o seu negócio. Então eu parei de olhar para se eu estou dando resultado para minha família, que são os acionistas das nossas empresas, se eu estou conseguindo remunerar e ter uma condição de vida no trabalho para os meus funcionários, e comecei a sair um pouco desse âmbito e falar, não, deixa eu ver o que eu posso fazer a diferença para o restante. Então, para mim foi um negócio, até arrepio falando, foi um negócio muito bom, que aí você começou não só a olhar para o seu, então vamos olhar para o coletivo. E tem um ponto muito importante, que é quando o coletivo vai bem, quando a gente fala, quando você levanta a barra, não importa do que seja, a média inteira sobe. Então, é um negócio que para mim fez muita diferença. A gente começou a trabalhar para um Brasil melhor, né? Uma coisa que eu amo na Brasel é que a gente não fala de setor, não fala de bares e restaurantes. Nossa missão é construir um Brasil mais simples de se empreender e melhor para se viver. E quando a gente fala mais simples de empreender, se não tem essa relação que a gente tem, que é uma relação espetacular, a abertura que a Ale tem dentro da Secretaria de Turismo, agora junto com a Secretaria de Cultura, que a gente até, posso falar que eu até fiz lobby, quando eu fui conversar com o Dário pré-campanha, mantém a Ale, porque tipo, a gente precisa dela para fazer a cultura, o turismo continuar crescendo na cidade. Já vinha num trabalho espetacular, que foi outro diretor da Brasel e falou, cara, faz lobby para ler, porque, cara, ela ajuda muito o setor. Então, essa abertura que a gente tem de tentar fazer a diferença, a gente tem que ver nos agentes assim que estão no poder público, e também tem que ter do lado de cá. Então, a minha missão, quando terminar meu mandato, é preparar alguém para tocar esse barco e conseguir tentar colocar na cabeça do pequeno empresário, do médio. Cara, não adianta você ficar resolvendo só o seu. Para que eu vou ter um restaurante bacana se tem, estava comentando um pouco agora, se está com várias pessoas em situação de miséria e pobreza, situação de rua na frente do seu restaurante? Então, se você não conseguir fazer isso aí ir um pouco melhor, você não vai conseguir melhorar o seu. E se é só tentar resolver o seu, não deu certo. E nunca deu certo. Então, a gente fala que se a gente não pensar no coletivo, o Brasil não melhora. Se o Brasil não melhorar, nossa, é o tanto de dor de cabeça, você falou dos desafios, é o tanto de desafio que a gente fica matando um leão por dia e você não sai do mesmo lugar e depois volta outro leão e, cara, você mata ele de novo, você não sai do lugar. Então, se a gente não começar a falar assim, não, vamos reduzir a quantidade de leão para todo mundo, para a gente conseguir andar para frente. Acho que os meus desafios aí de carreira, de trabalho, das empresas, já me dei mal, já me dei bem, graças a Deus estou num momento legal da vida, de família, de empresa, mas eu acho que o principal ponto aí de estar aqui, de aprender a ler, a gente teve uma conversa muito bacana com o Nonaka, o presidente da Brasel, é que se a gente tem a possibilidade, a gente tem que fazer um pouco mais para fazer a diferença para o todo. E, eventualmente, os nossos negócios vão ir a carreto disso, vão ser puxados por isso. E é muito bom poder tentar ajudar todo mundo dessa maneira. É uma consequência, né? Aliás, eu acho que assim, é o que a gente está precisando, porque hoje, se a gente parar para pensar em questão de empreendedorismo, a gente sabe, aprendeu, principalmente na pandemia, que sozinho ninguém chega a lugar nenhum, né? Ninguém consegue fazer nada. Então, a gente realmente... a gente necessita de pessoas assim como vocês que se dispõem, porque é tempo, é extinção, né, de problemas, é o tempo todo o pessoal procurando, é uma doação, né? Eu acho que é um talento que vocês têm que ter para se doar dessa forma, para ajudar os outros e a entender que todo mundo junto, realmente a gente cria um ambiente melhor, né? A situação melhora para todo mundo realmente. Exatamente. E falando em pandemia, a gente teve desde o dia 17 de agosto, né? A gente já vem falando dessa retomada. Campinas liberou aí a capacidade, né, de 100% para bares, restaurantes, com, claro, cada um ali nas suas particularidades, né, em questão de eventos, o distanciamento, o uso de máscara, tudo ali certinho, né, nos protocolos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente como é que foi esse momento, porque era um momento muito esperado. A gente vinha, né, pedindo, ansiando por isso, porque muita gente não ia no restaurante porque não ia querer ficar na fila esperando por conta da capacidade e tal, ou até mesmo com medo. Essa liberação traz uma sensação de segurança para a gente aí, eu falo como consumidora, né, como cliente. E para vocês, eu queria saber como é que foi esse momento, assim, como é que foi trabalhar toda essa situação? Eu acho que assim, a evolução é o mais importante. O que a gente sofreu muito, eu acho que durante a pandemia, primeiro, que é a sensação de que a gente estava evoluindo e aí se sentir regredindo de novo. Isso foi, eu acho que, o mais sofrido.
Porque mesmo que você evolua muito aos poucos, você sente aquilo deslanchando. Eu acho que o difícil foi a gente sentir uma melhora e depois sentir cair tudo de novo, né? Eu acho que esse foi assim, a coisa mais frustrante. Então agora essa melhoria ela tem consistência, né? E ela foi feita paulatinamente. Mas pra gente, o mais importante é você conseguir vislumbrar um planejamento e afinal, para os empresários, começar a ter retorno, porque também, e o Matheus pode falar muito mais com propriedade sobre isso, as contas não fecham com uma ocupação menor, porque os teus custos são muito altos. O custo é o mesmo, né? Pra manter, o custo é o mesmo maior, 50%. Porque você tem que manter a questão de higiene, você tem gastos decorrentes das condições sanitárias, e a questão da ocupação era um limitante de faturamento, de fechar realmente as contas. Então a gente sabe que tem muita gente em dificuldade, ansiando, sabe? Tá aquele olhinho só para fora da água esperando para conseguir submergir. Então a gente espera que esse seja um momento consistente de melhoria. E a gente tem percebido isso, eu acho que não é um momento só de empolgação, é um momento onde a gente olha os índices, eu acompanho, né, o Matheus também, toda a estatística de ocupação, como é que está a internação, como é que está a vacinação, a gente fica muito feliz. Aliás, eu acho que assim, Campinas, eu falo meio que como dentro do governo, mas assim, elogiando, porque a gente está com 82% de cobertura vacinal de segunda dose. Isso é tudo que a gente sonhava, a gente via a Europa, os Estados Unidos evoluindo e a gente mas Campinas teve essa consistência, então isso é muito importante, a gente sabe que isso é que está dando resultado. Exatamente. Então acho que a gente fica muito feliz de enxergar esse momento acontecendo. E para vocês, Matheus, assim, abrir as portas com a possibilidade de 100% não significava que a casa iria estar cheia 100%. Como é que foi a resposta do público? Acho que são dois pontos muito importantes aí, que a gente começou a abrir e a gente teve vários reveses, né? Então a gente abria, fazia as compras numa quarta-feira, com uma ideia de que ia poder operar no final de semana, aí chegava um decreto e falava, não, tem que fechar hoje. Aí era todo mundo jogando perecíveis, salada, leguminosas fora, ou a gente, pela associação, tentou fazer doações para as entidades, etc., mas o empresário que já estava com dificuldade tinha mais um prejuízo. Então, tanto a população que achava que ia poder sair não saía, então você fica com aquele sentimento de tipo, será que eu vou? Então não vou nem testar. E tanto do empresário, cara, não vou comprar para a semana que vem porque eu compro e depois eu tenho que jogar fora. Então esses vai e voltas que aconteceram, eles foram muito prejudiciais, vou colocar assim, para a coragem do empreendedor. O cara não tem coragem de fazer. Então muita gente que eu conversei durante a pandemia, eu chegava, a gente vai conseguir, por exemplo, fazer a 936 acontecer, a gente vai conseguir mudar a fase da semana que vem. E vinha o empresário, Matheus, cara, mas não vai. É mais uma semana. E nessa uma semana, demito ou não demito meus funcionários? Porque, cara, se eu não conseguir vender na semana que vem, eu não vou conseguir pagar o salário da turma. Então, essa dificuldade que a gente vai falar, quase 2 anos, aí vai 1 ano e 7, 8 meses, se Deus quiser, agora a partir de novembro, a gente não tem mais, fevereiro já estamos, se Deus quiser, no carnaval de novo, foi muito difícil porque o pessoal ficou muito ressabiado, vamos falar escaldado, né? Então, este ponto de consistentemente melhorando, e a gente tem visto isso já, e chegar a 100% é uma conclusão muito importante disso, mesmo que a passos um pouco mais lentos, é muito importante. Porque, cara, na semana que vem será que vai? Aí vai mais um pouquinho. Pô, na outra semana será que vai? É aquele negócio, você tem 3 melhorias consecutivas, você fala, pô, não, tá melhorando de verdade. E a gente tinha 2 voltava 3 casas para trás, sabe? Volta 2 casas para trás. Agora a gente não está voltando para trás. Então isso é muito importante. Você vê reflexos disso já. Então você vê novos estabelecimentos abrindo, investimento de pessoas do setor e de pessoas que não são do setor investindo no nosso setor. Você vê muita gente empreendendo, então gente que abriu MEI, que começou a fazer os seus negócios. Então isso é muito importante. E tem o lado da população,
que é exatamente, pô, eu não queria sair porque eu ia pegar fila, porque eu ia ficar apertado, e agora começa, não, está melhorando. Só o fato da gente estar com um indicador de 82% da população adulta 100% imunizada com a segunda dose, ou já agora vai ter a questão do reforço, mas reduz absurdamente a propagação e principalmente o principal ponto. Cara, você vai ficar doente? Não, você não vai ficar mais doente. Você vai pegar um resfriado forte e, vamos chamar de resfriado forte, mas você vai ficar bem, você não vai ter complicações muito severas. Então isso faz, pô, peraí, eu posso sair. Sim. Então, eu estava comentando a minha mãe que ficou internada e já voltou para o Benedito. Então, outro dia minha mãe estava sentada de oxigênio lá, almoçando no restaurante, porque quer voltar para sair. Então, isso é muito importante da população sentir a vontade disso. E esse momento é extremamente importante para o nosso setor, porque o nosso setor ele é baseado em convívio social. Sim, então, precisa disso. Precisa. Então, você vai pegar, dependendo do modelo de negócio, ele consegue sobreviver com delivery. Então, uma das nossas operações que a gente tem aqui em Campinas, no Japão, ele é delivery. Eu não preciso, e quando estava fechado eu vendia mais do que quando está aberto, porque o meu foco é entregar em casa. Só que você tem modelos de operação, por exemplo, dependendo do bar que é de chopp, cara, se esse bar não opera lotado, ele vai ter prejuízo. Porque se não tem a interação, o pessoal levanta, tem o bate-papo, a paquera, etc., o pessoal não vai. E se o pessoal não fica na paquera, etc., ele não consome mais. Se ele não consome mais, ele, cara, não tem a receita. O chopp, na verdade, né, a comida até em si, os petiscos, principalmente de bares, né, é só um leve detalhe. As pessoas vão para conviver realmente, vão para paquerar, Sim. vão para encontrar amigos, vão para socializar com a família, para comemorar aniversários, né? Esse é um grande lance desses estabelecimentos. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho. Na volta, a gente vai falar aí justamente de como, né, os estabelecimentos e até mesmo o setor público está lidando agora, porque a gente tem a época da retomada, só que ainda assim existem aí consequências da pandemia que eles ainda estão tendo que lidar. Tudo está girando ao mesmo tempo. Eles vão explicar como é que estão fazendo isso daqui a pouquinho. Já estamos de volta e, como combinado, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas duas linhas, né, que tanto o setor público quanto o privado vem tentando tratar ao mesmo tempo, porque tem essa retomada, só que também eles estão ainda absorvendo as consequências aí de todo esse período. Foram mais de 17 meses de restrições, muitos deles, né, com paralisação total. Quando a gente fala de evento, bar e restaurante, ficaram meses com as portas totalmente fechadas. Aliás, foi o primeiro setor a parar e o último setor a voltar. Então, as consequências realmente foram graves demais, né, para esse setor. Como é que está sendo agora nesse momento? A gente tem, por um lado, a comemoração, essa alegria toda da retomada, mas, por outro lado, ainda assim, são consequências que precisam ser absorvidas ao mesmo tempo. Como é que trabalha isso? No caso do poder público, a gente tem um problema porque a gente ainda vive sobre um decreto de pandemia. Então, nós temos limitações orçamentárias até para fazer os investimentos, para realizar os eventos que estão sendo liberados. Eu brinquei, estava até comentando que o volume de eventos que estão dando entrada para serem realizados até o final do ano são enormes. Mas a gente tem restrições, quer dizer, a gente precisa ter a retomada, mas a capacidade de investimento do município está ainda muito focada naquilo que é a saúde, agora, por exemplo, a retomada 100% da educação. Então, a gente dentro do município sabe que os recursos eles não são alocados linearmente, porque quem tem mais necessidade vai, de fato, receber mais. Então, hoje, em termos de poder público, talvez esse seja a limitação. Nós tivemos uma reunião até muito grande, porque à medida que a gente passa a ter demandas para realizar eventos em espaços públicos, que são esses que serão liberados a partir de 1º de novembro, porque aí a gente entra numa segunda fase, esses eventos, eles são nos nossos espaços. Então, assim, como é que os nossos espaços estarão para recebê-los? Todo o investimento de um local que não estava recebendo há 1 ano e 7 meses eventos, e que agora a gente tem que olhar a iluminação, o chão, o piso, como é que tá, né? Como é que tá a condição, né? E a gente precisa estar colocando as coisas em ordem para isso. Então, acho que
a gente convive com esse dilema. E a coisa mais importante que é cumprir a nossa parte, que é ainda assim tá cumprindo o decreto estadual, mantendo a segurança sanitária, que o município, ele de alguma forma, ele é o fiel da balança dos empresários, né? Eu acho que o público tem que ter essa confiança de que o poder público está exigindo, está fiscalizando e está entendendo o que é naquela fase. Então, é uma convivência delicada nessa etapa. É uma linha ali, né, bem tênue, que vocês precisam realmente tomar cuidado, porque como a gente até brincou um pouquinho antes do programa começar, não dá para vocês serem uns emocionados. Não. A gente até se emociona com esse momento, né, tanto o empresário também, apesar de não pode se emocionar tanto, né, mas nós, né, consumidores disso tudo, a gente se emociona, a gente quer fazer, quer acontecer, mas para o poder público realmente precisa ser essa responsabilidade de às vezes falar, opa, calma, espera um pouquinho, vamos um pouquinho mais devagar, tira um pouquinho o pé. É uma responsabilidade que às vezes as pessoas falam, ai, que chato. É necessário, porque qualquer erro, a cobrança certamente volta para vocês e a gente acaba tendo que voltar, né, alguns passos, algumas casas. E para o empresariado isso significa casas também, só que daí a gente fala em dígitos, né? É mais prejuízo, no momento que vocês não podem ter, né? Vocês ainda estão absorvendo prejuízos do passado. A gente está pagando uma dívida adquirida que foi para manter as portas abertas, então você vai conversar com o empresariado aí. A última pesquisa que a gente soltou agora semana passada na Brasel, 70% do nosso empresário não está pagando as contas em dia ainda. E nos cálculos que a gente fez, a gente só vai zerar esta conta em 2022, meados de 2022, para aqueles que sobreviveram. Quem caiu no meio do caminho, aí a gente tem mais de 30% do setor fechou as portas, não tem mais como recuperar a dívida. Então está carregando isso na pessoa física, nas famílias, enfim, desistiu, perdeu o patrimônio, assim por diante. Então a gente está no momento até que, quando a Lê falou, tipo, tem uma dificuldade de orçamentária, porque tem que definir verbas para certas áreas que são extremamente importantes e principais. Agora, por exemplo, educação tem um prejuízo da pandemia gigantesco nas escolas, educação da criançada que perdeu um ano de aula, um ano de convívio de criança. Você vê criança que está com medo de conversar com outra criança porque ficou um ano em casa sem ver outras crianças. Então não dá para falar, mas ao mesmo tempo tem que voltar a fomentar porque o empresário não tem dinheiro para investir. Então como que a gente, empresário, investe com um monte de dívida? Nos 3 negócios a gente nunca teve endividamento na minha família, a gente está endividado e, cara, estamos sabendo que os próximos 2 anos a gente vai pagar dívida. Então agora você pega todo empresário, vou fazer um evento, a gente vai fazer um evento agora da Brasel com 23 restaurantes na Lagoa do Taquaral, degustar, agora 5, 6 e 7 de novembro. Um evento espetacular, super gostoso, que a ideia é a gente falar da gastronomia da cidade, o pessoal vir conhecer os restaurantes, degustar, ver música, criançada brincar, enfim. E a gente não tem dinheiro para fazer. Aí você vai chegar para o empresário, não, vamos investir para tentar falar, cara, vai investir o quê? Eu não estou conseguindo arranjar funcionário para trabalhar. E aí você começa a ter as dificuldades. O poder público tem que fomentar, mas está restrito. A gente tem que fazer esse passo para conseguir voltar, colocar o público dentro das nossas casas, o pessoal voltar a lembrar, esse restaurante não fechou, está aberto, vamos comer lá. Em vez de pedir em casa, venha sair para se divertir, assim por diante. No momento que cesta de insumos nossos está aumentando o custo absurdamente, a inflação está pegando. Nosso setor normalmente mudava o preço de cardápio uma vez por ano. A gente sabe de casos de restaurantes que este ano já mudou 4 ou 5 vezes o preço do cardápio. E estão programando de mudar pelo menos mais 2 vezes o preço do cardápio até o final do ano. Então de 1 vez para 6 vezes. Aumenta o preço, não tem o que fazer, tem que mudar o cardápio. Isso vai aumentando a inflação, vai fazendo com que o pessoal não saia tanto. Retraia, e aí essa dificuldade é o que a gente vai ter durante esse período. Por isso que eu acho que essa junção de falar, não, vamos tentar viabilizar da melhor maneira possível, vamos conversar com outros setores. Então, é um momento que hoje a gente está vendo as grandes empresas falar, cara, eu vou assumir a responsabilidade de tentar ajudar também. Então, a gente, cara, depende dos patrocínios, até você falou de ajudar a ajustar a lei. Teve um projeto de lei que eu com a Alexandra já debatemos e brigamos muito, que não pode ter patrocínio de empresas de bebidas em eventos públicos. Se você não deixa a empresa de bebida, que é a mais interessada em ter eventos públicos, patrocinar, não tem evento.
Você bloqueia uma verba que seria fundamental, né? Que eles querem colocar no mercado e que a gente não tem capacidade de colocar. E a gente não está falando de verba pequena. Então, se não tem essa verba, não viabiliza um evento. Por exemplo, está rolando um evento de gastronomia em São Paulo agora. Um banco é o maior patrocinador do evento. Sem o banco, não teria o evento. Então, se a gente não deixar quem está querendo ajudar agora, tanto o setor público quanto o setor privado, a ajudar essa volta, vai demorar muito para que isso aconteça. E esse demorar muito vai fazer com que o demorar muito demore mais ainda, porque você não consegue recuperar. Então, o desafio é grande. Mas tem que... A gente passou por esses 16, 17 meses. Agora tá fácil, vamos colocar. Agora tem que... A gente diz que o pior já passou, né? E é engraçado que no momento em que a gente fala em dívidas, a gente observa que não é que o dinheiro perdeu-se o valor. Ele tem o valor, aliás, super valorizado como nunca. Mas a gente observa que nesse momento... as pessoas precisam conversar, elas precisam se ajudar, porque ninguém tem dinheiro para pagar tanta dívida que acabou ficando principalmente no empresariado. Sim. Então o dinheiro, ele não perde o valor, mas ele acaba ficando secundário. Você consegue resolver às vezes um problema enorme financeiro fazendo parcerias, né? Isso acho que ajuda demais. E aí essa necessidade da mudança, talvez até algumas coisas nas questões burocráticas, que a gente sabe que também não se muda do dia para a noite, que precisa se enxergar um novo momento. A pandemia trouxe essa mudança, isso para vários setores, né? E algumas dessas mudanças foram temporárias, já, né, voltaram aí, já deixaram de existir, como, por exemplo, o delivery para alguns restaurantes que agora trabalham só atendendo ali o salão, mas outras mudanças ficaram. E aí eu queria saber o que a pandemia trouxe para o setor público e para o setor privado, que vocês perceberam e falaram, opa, isso é bom, vamos continuar assim. Então, eu acho que nunca o tempo foi tão precioso, né? Assim, então pelo menos no nosso setor, a gente vive muito de reunião e tal, e as reuniões virtuais, elas deram uma certa disciplina, né, para início, meio e fim. Por um lado, isso é ótimo, porque a gente ganha produtividade, e por outro lado, a gente vive de turismo, que é a questão do deslocamento para fazer eventos, né? Então, sempre a gente fica pensando os dois lados. Muitas empresas decidiram não mandar seus funcionários em viagens e usaram esse modelo híbrido, né, com poucas pessoas viajando e mais virtuais. Então, acho que tem a produtividade, mas tem essa perda importante. E eu acho que a coisa fundamental foram as articulações. Quando eu enxergo um pouco a questão do associativismo, eu acho que quem sobreviveu foi porque conseguiu perceber que sozinho não conseguiria chegar longe. Isso, a maior parte dos setores que teve suas demandas colocadas, como foi o caso da Brasel, né, que fez um movimento nacional, é porque as pessoas se uniram num objetivo e tinham a entidade como aliada para fazer interlocução com o poder público, para fazer renegociação. A gente sabe que como poder público a gente tem que ser demandado. É muito difícil a gente entender o outro lado se a gente não é demandado. E isso é associativismo. Acho que esse é o maior benefício do associativismo. E isso é uma coisa que se percebeu. E a outra que a gente se percebeu resiliente, né? Assim, cai 7 vezes e levanta 8, né? Porque olha, realmente em todos os sentidos a gente realmente achou que não fosse, em algum momento, a gente falou assim, quando a gente vai sair disso? Então acho que é muito importante esse gás que a gente está tendo agora. Esse apagão, acho que todo mundo teve, né? Um momento de desesperança, todo mundo passou, né? Hoje acho que a palavra resiliência é o que resume o pequeno empresário, o médio empresário. A gente vai falar de Brasil, mas durante a pandemia, a gente estudou o que estava acontecendo em vários países, até para a gente antever o que ia acontecer no Brasil e começar a tentar ajudar de uma certa maneira. E eu acho que antes da pandemia, qualquer problema era gigante. Pós-pandemia, daí que a gente resolve. Então, acho que isso é um ponto muito positivo. Eu até brinco, mas não precisava ser tão pesado, né? Eu falo assim, não, daqui a gente, mas o problema não precisava ser tão grande. Foi dura, né? A gente podia ter prova aprendido. Foi pesada. Sabe aquele negócio, não cai para aprender, aprende com o tombo dos outros, não. Todo mundo tombou, muita gente aprendeu que o tombo não machuca tanto, cara, tem que levantar, tirar a poeira e vamos para o próximo. Então acho que esse é um ponto muito legal do nosso empresariado,
brasileiro, desde o pequeno até o grande. Eu acho que um ponto aí que a Lê falou do associativismo, até quando a gente fundou a Brasel aqui, a gente tinha donos de restaurantes, de bares, que, cara, não se conversavam. Porque, puta, eu não gosto dele, aconteceu não sei o quê, roubou meu funcionário, sabe? Né? Não, é o concorrente. Não, ele pegou meu cozinheiro. Cara, isso é normal e sempre existiu. Hoje você vê todo mundo sentado conversando e fala, cara, o problema é que eu tenho é o mesmo problema que você tem. E se a gente não se juntar, ninguém vai resolver. Então, eu sei que isso em vez de ser uma concorrência, é uma co-concorrência, é uma cooperação com concorrência. Cara, a gente vai brigar pelo cliente, mas ao invés da gente brigar pelo cliente, só na sexta-feira ele sai, então uma sexta ele vai no meu restaurante, outra sexta ele vai no seu. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue convencer ele a sair sexta e sábado. Sim. A gente dobrou o volume de gente no mercado. Então, este papel da gente entender que, cara, sozinho brigando contra todos não vai dar resultado e é legal a gente começar a se juntar para tentar fazer com que todos ganhem juntos, eu acho que foi o principal ponto aí que eu vejo no nosso setor. Eu acho que a Brasel teve um papel extremamente fundamental. Eu falo, se a gente pegar, a gente tem vários indicadores, a gente pegar indicador de exposição de mídia da Brasel foi um negócio surreal que a gente sentou, porque, cara, a gente começou, o que eu resolvo com o Pronamp? O que eu resolvo com, cara, era 30, 40 donos de restaurante ligando por dia. Pra você ter uma ideia, na Brasel, dentro do nosso conselho, a gente começou a falar, cara, não, você atende esses tipos de demanda, você atende esse tipo de demanda, entende o que é, porque vinha 6, 7 demandas de um assunto, cara, batia em mim e a gente levava para o Estado, para a Federação, e ia juntando isso do Brasil inteiro. E muitos problemas, né, eu acho que acabaram não surgindo, eles já existiam, mas vieram à tona com a pandemia, e às vezes nem viriam à tona, porque seria o problema de um só. Aliás, ele achava que era só o problema dele, e quando ele trouxe isso, ele descobriu que várias outras pessoas tinham esse problema. Isso acabou sendo sanado, né, na pandemia. E se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse tempo todo, é que a gente sempre pode mais do que aquilo que a gente acha que suporta, né? Porque como a Alexandra falou, muitas pessoas passaram por esse apagão. Quantas vezes? Chega, agora deu, não aguento mais. E no dia seguinte você estava lá, né? Então acho que todo mundo passou realmente por essa situação. A gente vai fazer mais uma pausa bem rapidinho. Na volta, vamos falar da expectativa, principalmente para o ano que vem, né? Carnaval tá aí, Campinas, a gente sabe que tem muita fama, principalmente nos bloquinhos, e isso movimenta bastante também a economia. A gente volta já já. Já estamos de volta e antes da gente ir para o comercial a gente falava das expectativas, né, para o próximo ano, porque esse ano praticamente já terminou, está terminando de uma forma bem melhor do que o ano passado, né, a gente termina vendo a luzinha lá no fim do túnel, isso é importante demais, né, para todos os setores, principalmente quando a gente fala de investimento, e o Brasil tem a sua particularidade que é o Carnaval, que inclusive atrai muitas pessoas do mundo todo, não é só o Brasil. Com a vacinação, a gente tem essa possibilidade, inclusive, de receber isso, claro, vai depender da análise, principalmente aí dos profissionais da saúde junto com o poder público. Mas o Carnaval em Campinas, trazendo aqui para a nossa área, a gente tem, é muito forte a questão dos bloquinhos, né? Tem blocos que arrastam multidões pelas ruas de Campinas, né? E o ano passado a gente não teve isso, ficamos órfãos. E isso movimenta demais o comércio, porque movimenta a hotelaria, muita gente acaba ficando aqui hospedado por esses dias, comércio de ambulante, os próprios bares, né, e restaurantes. Como é que tá as expectativas para o ano que vem, né? Vai acontecer o carnaval de rua, vai ter bloquinho, como é que vai ser? Vamos lá. O carnaval de rua, que a gente chama de desfile, Campinas não tem há mais de 7, 8 anos e a gente não tem interesse de voltar, porque a gente percebe que as escolas não estão mais focadas nesse processo. Acho que essa mudança para o bloquinho, muitas delas se transformaram em bloquinhos. E existia uma grande dificuldade deles,
Porque às vezes a próprio poder público aportava recursos e eles não conseguiam prestar contas. Então, hoje não é a meta de Campinas ter um carnaval de desfile, porque também você tem que pensar aonde fazer, isso incomodava muitas pessoas, né? Porque a gente tinha todo um transtorno. Mas o carnaval de bloquinho é o sucesso mesmo, que a gente chama de carnaval de rua, né? E só para a gente fez um mapeamento agora para poder apresentar um relatório para o prefeito para dizer vamos em frente, não vamos. E a gente entende que o momento epidemiológico, enxergando agora, ele nos faz condição de poder pensar no carnaval. Então, a nossa combinação a gente vai abrir um edital agora, a gente depois até informa a data, mas deve ser agora para novembro. Por quê? O município, ele tem que credenciar esses bloquinhos, que as pessoas não podem abrir um bloquinho assim do gosto próprio, porque tem todo um aparato de segurança, banheiro químico e tudo mais. Então a gente abre esse edital de chamamento, os bloquinhos se inscrevem, nós chegamos a ter 45 bloquinhos em Campinas nos anos anteriores, e nós vamos manter a programação, né, no sentido de fazer. E aí a gente vai entendendo no processo em que condição a gente vai fazer. E deixando sempre para a decisão final do nosso prefeito Dário, que além de ser médico, tem todo um aparato do Comitê da Covid que vai fazer essa análise do momento epidemiológico. Hoje, né, só relembrando que a gente está retomando agora a partir de novembro, que muita gente tem curiosidade como é que os eventos retomarão em novembro, com passaporte de vacinação com as 2 doses. Vale aquele pelo celular também? Principalmente a gente está pedindo que seja do celular ou do Poupatempo. O papel você vai perder, né? Ainda mais SUS, numa festa, né? Ou Conect SUS ou Poupatempo, que tem automaticamente. Para quem não tem as 2 doses, tem uma dose só, não teve possibilidade de tomar, porque a gente tem aqueles que optaram, mas a maioria porque não pode, por algum tipo de tratamento. Aí ele tem que fazer um PCR de até 72 horas antes, ou aquele do antígeno, que é feito na hora, 24 horas. Então, só vão entrar em eventos, esses eventos em pé, balada, formatura, nessas condições, para que a gente mantenha um nível mínimo de segurança para as pessoas que estão. Mas entender como será no carnaval, né? Todo mundo pergunta, vai ter de máscara, vai estar de máscara ou não? É muito cedo para a gente prever. Para agora, em novembro, é essa condição e ainda com máscara. Ainda usando máscara. Aliás, tem aquele evento, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dele no Taquaral, que vai ser um esquenta aí também, né? É um esquenta maravilhoso, uma parceria incrível que a gente tem. Se você perguntar para a gente do setor privado, a gente está animado, viu? A gente, eu acho que o papel do empresário é ser um pouco mais otimista, até porque a gente tem que correr atrás disso. Né? Precisa acreditar, né? Precisa acreditar. Então, você tem muitas agências de eventos que estão organizando já desde o Réveillon, em várias cidades aí pelo Brasil inteiro, Nordeste, praias, enfim, que é o sustento deles. Então, se não tiver, eles é mais um ano, vamos falar, empresas de evento já estão, faz um evento no ano, por exemplo, de Réveillon, se não perder, isso aqui são 2 anos de pandemia, e não só um ano e 7 meses, só, né? 1 ano e 7 meses. Então, o pessoal está otimista. É claro que esses desenhos a gente está sentindo muita segurança de, cara, não tem que ter o passaporte mesmo, tem aquela vertente, não pode restringir minha liberdade, mas então fica em casa, ou, cara, você vai sair, você tem que tentar o mínimo regramento para não colocar as outras pessoas em risco, ou te colocar em risco, assim por diante. Então a gente está entendendo esses protocolos, vendo como eles vão impactar, né, todas as questões epidemiológicas, mas o setor privado está extremamente positivo, porque a gente sente isso na pele. Então a gente já vê o cara no restaurante sentar, tirar a máscara, levantar, colocar a máscara. E a gente viu ao longo do tempo, nesses momentos de flexibilização, que quando as regras são seguidas, elas não impactam negativamente no vírus se espalhar. Né? E quando a gente viu isso com vacinação,
é extremamente positivo. Então a gente pega Campinas, que já está com 82%, você pega outras cidades que estão começando. A hora que a gente tiver com a grande maioria, que já está, mas vacinada, se tiver a necessidade do reforço lá da terceira dose para alguns tipos de vacina, ter o reforço, a gente entende que é muito positivo. Então a gente quer sim o carnaval. A gente gosta do carnaval de bloquinho, a gente tem muita interação durante essas épocas, porque os restaurantes também participam disso. Então você tem restaurante que dobra o faturamento no período de carnaval. Do mês ele fatura mais um mês naquele de fevereiro durante o carnaval. Então compra estoque de cerveja, não sei o que, faz as bandinhas dentro do restaurante. Tem restaurante que participa junto, então o esquenta do bloquinho em tal restaurante termina em outro bar. Quando eu falo bar, é bar e restaurante. Então é super positivo. É claro que a gente tem que entender quais vão ser as regras para a gente estar seguro fazendo isso. Eu estou super otimista que essas regras cada dia mais vão estar mais próximas do nosso convívio social, então do que a gente fazia antes, de como que a gente ia. Mas elas são extremamente importantes, principalmente nessa fase da gente respeitar. Então, quando a gente vai fazer os eventos, quando a gente está nos nossos estabelecimentos agora, as casas noturnas começando a voltar, é muito importante agora todo mundo respeitar isso, para lá na frente não ter um passo para trás, andar as casas para trás. Então, e eu acho que a população está bem consciente disso, os empresários estão bem conscientes disso, e é aquele negócio, falta pouco, a gente já está colocando o pé na areia, não vamos deixar a maré puxar a gente para trás, só mais 2 braçadas, já bota o pé na areia e sai andando na praia. Então, eu acho que o carnaval vai ser um carnaval muito bacana, de muito aprendizado, de muita festa e de muito abraço, se Deus quiser. Isso vai ajudar nas contratações. Uma das coisas que eu queria comentar, que foi muito interessante, esse final de semana a gente teve pela primeira vez a Orquestra Sinfônica se apresentando com o público. Porque os teatros já estavam abertos, mas por uma questão de segurança, a gente, como eu digo, a gente tem que tomar a decisão. E a gente não estava tranquilo, né? E aí agora a gente tínhamos estabelecido essa meta em outubro. E foi a coisa mais maravilhosa, o acolhimento do público, e as pessoas estão desesperadas para viver cultura, para viver entretenimento. Então, assim, os ingressos esgotaram em 1 dia e meio. Né? A capacidade legal que a gente tinha, que estava disponível. Então é muito importante. Por isso que a gente tem certeza que o nosso evento, esse é um evento em parceria da Secretaria de Cultura e Turismo com a Abrazel. Nós somos parceiros há muitos anos. Vocês são o maior parceiro, né? O maior fomentador. A gente já fez esse evento. E aí quando a gente teve que decidir qual vai ser o evento da retomada, né? O primeiro evento em espaço público, não tinha como não ser com a Abrazel, né? Que eu acho que, primeiro, a proposta é um evento maravilhoso como entretenimento. Um símbolo de Campinas, né? Que é no Taquaral. Que é o Taquaral. E, ao mesmo tempo, a gente trouxe, assim, coisas, um sabor diferente. Então, só pra gente dar spoiler, a própria Orquestra Sinfônica fará a abertura do evento no Taquaral, num palco montado, né? Especialmente para ir na praia de Campinas, literalmente. No calçadão de Ipanema de Campinas. Exatamente. A gente vai ter a Orquestra Sinfônica abrindo, e para quem já conhece a Orquestra Rock, que é uma outra orquestra, né, com uma proposta de rock, encerrando. Então a gente... E atrações, assim, os restaurantes, como ele falou, vai ser maravilhoso. Os produtores aí estão caprichando, né? É muito legal, é um evento aberto ao público, entrada gratuita, que é um objetivo da Secretaria de Turismo e Cultura junto da Abrazel. A gente quer fazer um negócio que seja da população e não nosso, não dos bares e restaurantes. Então é o 3º ano do evento, a gente fez 2018, 2019, deu uma pausinha em 2020, agora 2021 a gente está voltando. A gente tem mais de 20 e tantos restaurantes, são preços até R$30, então é para o pessoal degustar de um restaurante, por isso chama degustar de um, comer de outro. Tem até restaurantes que são lançados nesse evento, então tem um restaurante aqui de Campinas que lançou em 2018 o seu restaurante, hoje está com mais de 20 franquias no Brasil. Então é um negócio super bacana.
A gente vai ter mais de 10 bandas tocando, todo dia tem atividade para crianças, aula de gastronomia, espaço kids para a criançada se divertir. Então é um evento que é muito legal, porque você chega às 11 horas da manhã, tem o pessoal que acabou de andar de bike ou foi caminhar, então está passeando de bike, olhando, nossa, eu vou voltar à noite para vir comer esse daqui, que legal, deixa eu ver o cardápio. Todos os restaurantes estão fazendo promoções, então você vai, depois você vai ter promoção dentro dos restaurantes, então você recebe lá os cupons para depois você ir, então é um jeito da gente motivar a população a voltar a sair e ajudar os restaurantes a atrair públicos novos. Então, é o que a gente estava falando, não é, eu vou estar do lado dos meus concorrentes, eu tenho restaurantes meus que vão participar, eu vou estar do lado do meu concorrente e, cara, eu quero que você descubra quem que são meus clientes, eu descubro quem são os seus, porque se ele começar a sair 2 vezes por semana, é melhor do que ele sair uma só. Sim. Então, é super bacana, o maior apoiador nosso é a prefeitura. Se a gente for falar aí de investimento, quem mais investe nisso é a Prefeitura de Campinas. O Dário, aí, em nome da Lê, gosta muito, já foi, desde a época quando ele era secretário, ele já participava de esportes. Até comemorar o aniversário da Lê, a gente já comemorou dentro do Degustarte. Então, é uma festa muito bacana. Hoje é a maior festa de gastronomia do interior de São Paulo. A gente ainda chega a ser a maior de São Paulo daqui a pouco. E a gente quer abraçar a população de volta aí, trazer todo mundo para a rua e mostrar o que a gente tem de melhor. O objetivo desse evento é mostrar as pratas da casa de Campinas e região, os melhores bares, os melhores restaurantes, o que os chefes de cozinha fazem com todo amor e carinho para a população. E o pessoal chega lá, se divertir, voltar para casa e falar, não, amanhã eu vou de novo, porque são 3 dias de festa, então vai na sexta, vai no sábado, vai no domingo. Chegar no domingão cansado e falar, pô, aproveitei. A vida voltou ao normal. Vamos reforçar, quais são os dias do evento? 5, 6 e 7 de novembro, começa às 6h30 da tarde na sexta-feira e vai até o final do domingo. O último dia, a chuvinha veio no domingo, no final do dia fez um baita do arco-íris, fechou com chave de ouro. 21 horas do domingo. E é muito legal, ele comentou, então, Deguste Arte, porque tem a questão da alimentação, mas a gente tem uma feira de artesanato, uma feira criativa, de economia criativa, com uma curadoria super legal do Campinas Criativa, entretenimento, música, tudo que ele, assim, realmente um lazer completo para a família toda, né? Para todo mundo e aproveitar. Seguindo todos os protocolos. Vai ser um teste, né, realmente, e eu acho que as pessoas devem, sim, participar com toda a segurança, claro, cada um fazendo a sua parte, né, que isso é muito importante. Música boa, comida boa, artesanato, para mim é o melhor passeio, isso me ganha fácil, assim. E com esse convite maravilhoso, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer demais a presença de vocês, tá muito legal ver essa parceria de fato, que não é só ali no papel, né? É uma amizade mesmo, e eu acho que é dessa forma que a gente consegue evoluir sempre. E as portas da Rede Família estão sempre abertas para vocês. A gente agradece demais a oportunidade, eu acho que é muito gostoso a gente sentir que a gente consegue também transmitir essa sinergia, né, que tem que existir. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer poder contar aí, voltar com um sorriso no rosto. Já tivemos aqui contando dos problemas durante a pandemia e é muito bom voltar e poder contar para todo mundo aí, para os telespectadores. Estamos voltando. A gente vai devagarzinho, mas a gente volta, estamos saindo dessa e saindo bem. Então, saindo com uma baita de uma festa, retomando com uma baita de uma festa muito legal. Importante falar que tem que estar vacinado, tem que estar com passaporte, tem que respeitar os protocolos, vai ser sempre comunicado tudo direitinho, mas com cuidado a gente volta ao normal, se Deus quiser. É isso aí, é um prazer enorme para a Rede Família fazer parte disso tudo aqui, viu? Levar para os nossos telespectadores aí as expectativas de quem está lá fazendo de tudo para que a nossa vida volte o mais rápido possível, mais perto da normalidade. Bom, o painel regional especial de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar. Tchau, tchau.